Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática, né? Se você já é inscrito no canal, torna a dizer nosso muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, não perca tempo. Essa palavra é poderosa, ela tem o poder não só de transformar a sua vida ou continuar transformando a sua vida, mas tem o poder de mudar todo o rumo de uma geração. Então vem comigo, o tema de hoje da lição da Escola Sabatina, o plano eterno de Deus. Começamos com a leitura de Colossenses capítulo 1, versos 24 e verso 25. O que Paulo escreveu sobre o sofrimento que experimentava por causa de Cristo. Amados, por incrível que pareça, Paulo se alegrava nos sofrimentos por sua causa ser o Evangelho de Cristo. A carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava em prisão domiciliar em Roma, mas talvez seu maior sofrimento tenha sido não poder realizar o trabalho de pregar o Evangelho de cidade em cidade, de casa em casa, como fazia antes. Isso está escrito lá em Atos, registrado em Atos capítulo 20, verso 20. Esses sofrimentos ou tribulações sobre os quais Cristo havia alertado, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja só isso, os sofrimentos não podem ser comparados à glória a ser reveladas em nós. Precisamos ansiar por isso todos os dias e viver, para isso. Esse é o panorama maior. Assim como escreveu aos cristãos de Filipos, Paulo agora disse aos Colossenses que se alegrava em seus sofrimentos, que eram para benefício deles, pela causa do próximo. Nós precisamos nos alegrar com o sofrimento, se a nossa causa for Cristo. Paulo podia estar preso, mas a palavra de Deus não estava, não estava algemada, segundo Timóteo 2,9. Durante esse período de confinamento, ele escreveu as cartas de Filipenses, Efésios e Filemão. Após sua libertação, Deus o inspirou a escrever os importantes conselhos, de 1 Timóteo e Tito. Esses últimos anos proporcionaram a Paulo a oportunidade de escrever uma parte significativa do Novo Testamento, provavelmente incluindo a carta aos Hebreus. Nós, como adventistas do sétimo dia, temos pelos inscritos, a maneira com que se escreve, que foi Paulo que escreveu aos Hebreus, mas nós não podemos confirmar, mas nós acreditamos ser Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. O plano eterno de Deus já previa tudo isso e muito mais. Em Colossenses capítulo 25, Paulo utilizou a palavra grega oikonomia, geralmente traduzida como dispensação ou responsabilidade. Em sentido limitado, esse termo se refere ao modo como Deus organiza as coisas, como em 1 Timóteo capítulo 1, verso 4. Isso inclui a missão apostólica de Paulo, mas em sentido mais amplo abrange todas as provisões de Deus, o plano de salvação, o ministério de Paulo, dos outros apóstolos e até dos profetas do Antigo Testamento, incluindo Moisés, foi planejado. Nosso Deus é um Deus organizado, Ele é Deus de ontem, de hoje e eternamente, É Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Deus de processo, para dar pleno cumprimento à sua palavra, Embora esse tema seja aprofundado no estudo de amanhã, não perca o estudo de amanhã então, É importante observar que Paulo reconhecia seu ministério como uma pequena parte de um plano divino muito maior e de longe alcance, que começou a ser implementado antes da fundação do mundo. E eu amo esse versículo de Efésios capítulo 1, verso 4, que ele, Deus, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Veja só, Deus nos planejou em seu coração antes da fundação do mundo. Não existia o mundo, não existia a terra para nós colocarmos a planta dos nossos pés, e Deus já havia nos planejado. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para filhos por adoção através de Jesus Cristo, por sua boa vontade. Quer um versículo mais poderoso do que esse? Sabe o que isso está dizendo, amados? Está dizendo que nós somos irmãos de Jesus. Você tem consciência disso?
Quando nós tomamos posse da palavra de Deus, nós ficamos gigantes por dentro, não soberbos, mas nós sabemos quem somos, de onde viemos, por que viemos e para onde vamos, amados. Questão aí de rodapé: como as decisões grandes ou pequenas encaixam-se no plano maior de Deus? Será que existem decisões pequenas, né? Como decisões assim podem ter resultado muito mais amplo, que só se tornarão evidentes no futuro? Bom, uma palavra, uma profecia, ela só terá um efeito amplo, né, em seu cumprimento. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Não deixe que ela se perca no seu dia, né? Não deixe que ela se perca na sua vida. Todos os dias convide Deus, convide o Espírito Santo para fazer morada, para agir em você e através de você, para que nós possamos ser melhores pais, melhores filhos, melhores cônjuges, né? Melhores irmãos em Cristo, que nós possamos ser melhores missionários, que possamos cumprir o plano designado para cada um de nós, através de cada um de nós, por Deus, nosso Pai Celestial. Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra que nos encoraja, Senhor. Obrigado por nos chamar de filhos, de nos chamar de amigo. Obrigado, meu Deus, pela Tua promessa de estar conosco todos os dias. Nós te agradecemos por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.